Manuais da Palavra Viva, Autoridade sobre a Futilidade, parte 1. Lição de número 11. Tenho um plano para você, por John Robert Stevens. As verdades em alguns capítulos da Bíblia são especialmente preciosas porque explicam os tratamentos atuais do Senhor conosco e certas experiências pelas quais passamos. Estas verdades também nos dão um quadro do que Cristo está fazendo em nós e o que Ele intenciona fazer através de nós. Sempre gosto de saber o que está acontecendo. Nos primeiros dias do meu ministério, o dinheiro era muito escasso e eu fazia muitos bicos. Um dia trabalhei com um carpinteiro. Não me lembro se fui bem pago, mas lembro-me de como fiquei desesperado porque não compreendia o que aquele homem estava fazendo. Ele fazia uma pequena marca e dizia, esquadre aqui. Ou riscava uma linha e dizia, serre aqui. Depois ele me pedia para fazer outra coisa, mas não dava nenhuma explicação. Eu ficava me perguntando o que ele ia fazer com as tábuas. Por fim, minha mente se rebelou e no fim do dia eu fui para casa totalmente cansado. Não do trabalho, mas da pura frustração em meu espírito causada por não ser capaz de imaginar o que eu estava fazendo. O Senhor nos diz na palavra, agora vocês vão passar por alguns tratamentos, deixem-me explicar por que eles são necessários. Às vezes sentimos que o Senhor está tratando drasticamente conosco e que isto é completamente injustificável. Se o Senhor está fazendo isso para nos refinar um pouco da nossa carnalidade, seria como queimar a casa para se livrar de alguns cupins. Entretanto, Deus tem um propósito muito maior em mente que justifica todos os tratamentos que estão sobre nós. A palavra diz que Ele corrige a todo filho que recebe. A quem Ele ama, Ele disciplina. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Por que o Senhor nos açoita e nos disciplina? Para que tornemos participantes de Sua santidade. Isso faz sentido. Se Deus tem de pôr essa pressão sobre nós para nos capacitar e deixar o nível humano e apropriar de Sua santidade, se Deus tem de nos colocar debaixo de pressão para nos guiar até Ele, determinamos em nossos corações a sermos submissos a isso. Nenhuma tentação lhe sobrevém que não seja comum ao homem. Deus diz que não permitirá tentação além do que você é capaz de suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Isto é uma verdade. Ele não permite que você seja tentado além do que pode suportar, porque Ele abre um caminho de escape para que você seja capaz de suportar. Você não suporta por si mesmo, com certeza. Ele sempre lhe dará um problema maior do que sua sabedoria pode resolver. Ele sempre o coloca numa situação que está um pouco acima do que seu desenvolvimento espiritual pode enfrentar. A resposta está ali, mas quando você se estende para ela, não pode alcançá-la. Quando você é tentado acima de sua capacidade de resistir, então você deve se estender para o Senhor porque você é incapaz de enfrentar a tentação por si mesmo. Este então é o caminho de escape, apropriar um pouco mais do Senhor. Quando a tentação tiver passado, haverá um resíduo maior da natureza divina em você. Ele o dirige para si mesmo, tornando impossível permanecer em seu nível atual. O crescimento se torna uma necessidade, você tem de crescer. As pessoas crescem na graça e conhecimento do Senhor porque são impelidas ao crescimento. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Deus tem um plano e um programa. O Senhor não vai parar de tratar conosco enquanto não estivermos completamente conformados à imagem de seu Filho. Ele é o primogênito entre muitos irmãos e seremos como Ele é. 1 João capítulo 3, versículo 2. Podemos crer que um dia seremos como Cristo? Assim como Ele é? Sim, podemos crer nisso porque Ele se tornou como nós. Ele foi tentado de todas as maneiras, assim como nós somos. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Isto significa que Ele se tornou como nós
para que nos tornássemos como Ele, completamente conformados à imagem de seu Filho amado. O plano de Deus para nós é muito grande. Esta é a razão pela qual não devemos ir para a igreja só para conseguir um pouco de inspiração. Quando começamos a caminhar com Deus, Ele nos faz passar por diversos testes e nos tornamos muito desencorajados. Esta é a ideia. Temos de chegar aos limites do encorajamento humano e nos estender para o Senhor. Eu estudei a palavra e amei ao Senhor desde a minha juventude. Comecei a pregar quando tinha 14 anos, mas quando entrei no caminhar no Espírito, experimentei alguns dias muito difíceis. Eu tive de observar Deus matar o ministério que eu tinha tido e chorei muito. Um dia estava trabalhando na construção da igreja para que ficasse pronta para o reboco. Alguém que podia ter me ajudado tinha saído e eu estava trabalhando sozinho. De repente acertei o martelo no meu dedo polegar e fiquei tão quebrantado que não consegui ficar zangado. Somente lancei o martelo no chão, sentei-me ao pé da escada e falei entre soluços: Senhor, teu moço perdeu a fé. Foi quase como um tapa na face quando ele me respondeu: de agora em diante use a minha fé. Desde então comecei a apropriar de sua fé. Mais tarde, quando as pessoas estavam sendo curadas e libertadas, me ocorreu que ele nunca quis que eu tentasse bombear uma fé humana. Ele queria me dar o dom da fé. Deus não nos põe num beco sem saída para ver se encontramos recursos escondidos dentro de nós e voltamos para lutar como um rato faria. Em vez disso, Ele nos coloca em um lugar onde não temos mais o que a situação requer para que nos estendamos e nos apropriamos de algo dele. É desta maneira que a natureza divina vem. Nós aprendemos a crescer. Funciona assim, tanto no nível natural como no nível espiritual. Quando um jovem que foi protegido é de repente exposto a uma situação de necessidade e uma responsabilidade absolutamente necessária é colocada sobre ele, algo lhe acontece. No dia anterior poderia parecer que nunca seria capaz de fazê-lo, mas em sua necessidade ele se esforça por obter algo e consegue, e da noite para o dia torna-se um homem. Somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos, capítulo 8, versículos 16 a 18. Todo o propósito de Deus deve estar constantemente em nossa mente. Embora você possa estar profundamente convencido de que os sofrimentos que está atravessando são terríveis, se você olhar para frente para ver o que Deus está tentando fazer em sua vida, chegará à conclusão de que o sofrimento deste tempo presente, seja o que for que Ele ordene para a sua vida, não deve ser comparado com a glória por vir. Você não faz ideia de como é lindo o plano de Deus para a sua vida. Ele não foi pego de surpresa quando você aceitou o Senhor. Quando você descobriu por acaso caminhar no Espírito e subitamente ele se tornou vivo para você, os anjos tiveram de marcar um encontro com São Pedro para resolverem o que fazer com você, uma vez que eles não esperavam que você viesse a servir ao Senhor? Não. Em sua presciência ele sabia. É isto que Romanos capítulo 8, versículo 29 diz. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando você abre o seu coração para o Senhor, outra pessoa passa a assumir a direção da sua vida. Você deixa de viver por sua própria conta. Você se torna consciente de que Deus está operando um destino. Ele tem um plano e um programa para fazer aquele plano acontecer. Ele não está operando soberanamente para forçá-lo a se conformar a ele. Ele opera uma vontade em você. Porque Deus é quem opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Quando Deus o atrai para si e sua vontade é pouca, ele tem uma maneira de fazê-lo querer. Quando você se torna muito desejoso de fazer sua vontade, então você a faz. Ele opera tanto o querer como realizar a vontade.
Seria difícil nos dias atuais campanhas organizadas de reavivamento espiritual, mesmo da maior amplitude, igualar-se ao que o profeta Jonas fez quando levou toda uma cidade ao arrependimento. Todavia, quando Deus primeiro deu o comissionamento a Jonas, ele olhou para o Senhor e depois virou-se e foi por um caminho oposto ao que Deus lhe havia ordenado, o mais rápido que pôde. De acordo com esse pequeno livro de 4 capítulos, temos que admitir que Jonas não tinha a intenção de pregar para Nínive. Ele não queria fazê-lo. Alguns dias mais tarde, porém, Jonas entendeu que Deus não força um homem a fazer sua vontade, mas ele o faz desejar fazê-la. Deus respeita sua vontade, mas ele tem uma maneira de fazê-lo mudar o pensamento a respeito de uma situação. Você já mudou seu pensamento a respeito de muitas coisas desde que começou a servir ao Senhor? Você já notou que está muito mais desejoso de fazer sua vontade agora do que costumava estar? Talvez esteja aprendendo a temer o Senhor. Deus nos conhece de antemão e Ele tem planejado grandes coisas para nós. Ele opera em nossas vidas. Ele nos leva a um ponto em que o que nos era repulsivo no plano natural se torna o deleite de nossas vidas. Outrora éramos inimigos da cruz e evitávamos qualquer coisa que destruísse nossa individualidade, qualquer coisa que entrasse em conflito com a nossa ambição, nossos planos e objetivos e com a gratificação egoísta de todo o instinto que temos. Em tempos passados, nós não teríamos suportado a obra da cruz em nossas vidas. O mundo não pode entender nossa permissão para essa vontade ser operada em nós. As pessoas ficam admiradas diante do fato de preferirmos ir para a igreja a seguir os prazeres do mundo. Elas não compreendem que quanto mais avançamos com Deus, mais gratificados e alegres nos tornamos com o que Ele está fazendo. Ele está agindo em nós. Não queremos nada mais porque Ele nos trouxe a um lugar onde nos afastamos de todos os outros interesses. Somos herdeiros de Deus e os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis com a glória a ser revelada em nós. Se tanto já está sendo operado em nós, quanto mais deve haver no plano final de Deus. Não somos só um povo de destino levantado para Deus usar para falar a palavra neste tempo do reino. Ele tem um plano para nós por toda a eternidade. Não somos membros acidentais do corpo, mas fomos introduzidos nele pelo poder de Deus. Temos a tendência de retroceder do verdadeiro comissionamento que Deus tem para o seu povo nesta geração, antes de entendermos o que está proposto para fazermos. Os passos que devemos dar agora para libertar a criação da futilidade e a fé que temos que ter. Podemos imediatamente começar a nos mover em direção ao nosso destino eterno. Muitos de nós ficariam surpreendidos em descobrir que podemos caminhar nisto agora. Reprovo as doutrinas que me fazem visualizar uma verdade ou uma experiência à distância sem nenhuma oportunidade de participar dela agora. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 nos diz que o Espírito Santo nos foi dado como garantia de nossa herança até a aquisição de tudo que Ele nos prometeu. Isto significa que Deus nos deu o Espírito Santo como uma pequena amostra daquilo que logo será nosso. Quando temos o testemunho do Espírito Santo em nós, temos a primeira prestação da nossa herança. Deus está tentando nos dizer que não temos que esperar pelo doce por vir, mas que podemos dar um passo em direção a ela aqui e agora. Quando você entra em uma confeitaria e escolhe uma caixa de chocolates, a vendedora embrulha a caixa e antes que você saia, ela lhe oferece um pequeno pedaço de chocolate. Você fica mais animado com aquele pequeno pedaço de chocolate do que com toda a caixa. Especialmente se você tiver de guardar aquela caixa e não abri-la por alguns dias. Você mordisca aquele pedaço de chocolate deleitando-se com as primícias do que ainda virá. Deus também lhe dá uma amostra daquilo que vai ser seu. O Senhor dá uma palavra sobre você, por exemplo, que você profetizará. Você então tem um pequeno voo inaugural em profecia e pensa que a palavra se cumpriu. Mas isso só foi uma pequena amostra, o melhor ainda virá. Os filhos de Deus que se manifestarão para libertar a criação da futilidade têm à sua disposição passos que podem ser dados agora. Às vezes imagino o Senhor olhando para cada um de seus filhos e dizendo: tenho um plano para você.
Sejam abençoados. Amém. O ensinamento contido nesta mensagem foi dada originalmente como palavra viva para uma congregação. Sem dúvida, ela mudará a sua vida, assim como tem mudado a de muitos outros. Esta e outras mensagens estão publicadas em nossa biblioteca na internet. Acesse o site www.bibliotecareinonet.com.br. Cadastre-se como usuário e desfrute dos ensinamentos do Reino de Deus.